Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontrará produtos da Nova que certamente irão abençoar sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. O tema de hoje é 7 vezes mais. Por que eu estou usando exatamente esse número, 7 vezes mais? Porque há um versículo na Bíblia, se você não sabe, lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 30 e 31, que diz assim: pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo que há em sua casa. Bom, você sabe que a casa do ladrão é constituída de bens que ele roubou, tá? Então existe uma casa espiritual que é regida por Satanás, pelo diabo, onde ele guarda as coisas que ele tem roubado. Irmãos, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que ao longo desse período que eu sou uma nova criatura em Cristo, por várias vezes e por algumas vias, eu mesmo fui roubado, eu fui saqueado. Mas a boa promessa, a promessa tremenda, a promessa maravilhosa da palavra de Deus, é que quando esse ladrão é apanhado, esse ladrão espiritual que rouba a nossa paz, que rouba talvez casamentos, relacionamentos, finanças, que rouba o nosso ânimo, que rouba a saúde, inclusive usando pretensas verdades, que na verdade não são verdades, né? São declarações falsas, baseado talvez em uma coisa aqui, outra ali da Bíblia. Quando nós nos posicionamos em fé, ele é obrigado a devolver 7 vezes mais. A Bíblia fala aqui que se for apanhado, é óbvio que esse versículo está no contexto de velha aliança, no Velho Testamento, e a boa notícia para mim e para você é que nós somos gente da nova aliança. Por quê? Porque esse ladrão, que é o diabo, ele foi desmascarado, ele foi apanhado, ele foi confrontado por Jesus na cruz do Calvário. E Jesus então declarando a obra, reconhecendo essa especialidade do diabo, ele declara aqui em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, alguém tem dúvida que ele está falando do diabo? Não, né? O ladrão, não acredito que ele estivesse falando aqui de alguém, embora ele já estivesse convivendo com o ladrão ali, né? Judas Iscariotes era um ladrão. A Bíblia diz que Judas, ele colocava a mão lá na bolsa e fazia saques ilícitos do dinheiro que entrava para manter o ministério de Jesus. O próprio tesoureiro, cuidado com os seus tesoureiros, viu, irmão? Cuidado com a tesouraria, tá? Cuidado com os tesoureiros, porque eles lidam com muito dinheiro e aí sobe a ganância, sobe, sei lá, pensamentos ilícitos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Meu irmão, e ele vem para matar e roubar e destruir no natural, no espiritual, no emocional. Não há limites para o desejo e o intento de Satanás contra as nossas vidas. Meu irmão, se ele puder te roubar, você pode ter certeza absoluta, ele não vai te poupar. Mas a boa notícia para nós é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas são os anjos que pelejam do nosso lado do que os demônios que se levantam contra nós. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. A boa notícia é que a partir de Cristo, o diabo não tem mais o direito de te roubar. Pastor, então posso ficar tranquilo, ele não vai me roubar? Gostaria de te dar essa tranquilidade. Mas você tem que vigiar, você tem que ficar atento, porque ele é especialista em roubo. Já viu aquela pessoa que é especialista em roubo? Ele vai vigiando as pessoas com bolsa, mulheres, homens que estão assim, dando sopa, que estão meio distraídos no celular.
Esses dias alguém estava no celular lá no ponto de ônibus e de repente um cara com a bicicleta passou e zum! E botou velocidade nessa bicicleta que parece que tinha um motorzinho, tá? E foi embora. Cara, a especialidade do diabo é planejar, é arquitetar maneiras de roubar a cada um de nós. Eu não estou dizendo isso para você ter medo do inimigo, só para que nós possamos estar atentos. A Bíblia fala sobre sobriedade, a Bíblia fala sobre vigilância, a Bíblia fala sobre prudência. Mas eu vim para lhes dar vida, aleluia, uma vida plena que satisfaz. Outra tradução diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em abundância. Mas não vamos desviar do foco, que é 7 vezes mais. Você pode profetizar, declarar para a pessoa que está perto de você: olha, a restituição será na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, na sua profissão, 7 vezes mais. 7 vezes mais. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Colossenses 2,15 atesta isso. Desse modo desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Queridos, nós temos falado aqui sobre algumas vias pelas quais o diabo nos rouba. E eu queria passar isso para você, para nós estarmos atentos, aprendermos e a vigiarmos. 3 vias pelas quais o diabo rouba o povo de Deus. Primeiro, a ignorância espiritual, falta de entendimento das verdades da palavra. E um grande lance que muitos pregadores não entendem é que há uma diferença enorme daquilo que era doutrina na velha aliança e daquilo que é doutrina na nova aliança. Muitos dos ensinamentos e doutrinas e práticas e costumes e hábitos da velha aliança não existem mais na nova aliança. Aliás, nós temos afirmado, nós temos ouvido, o pastor Maurício tem dito, nós cremos, falamos também junto com ele, não há na antiga aliança doutrinas para nós. Não adianta você querendo receber o favor de Deus, dizer assim: pastor, eu li na Bíblia que se nós sacrificarmos animais, Deus vai se tornar favorável. Lá em casa, pastor, eu tenho um cachorrinho, o Rex, tá? Estou a fim de chegar em casa hoje e fazer um sacrifício santo, sabe, para que o Senhor possa se tornar favorável a nós. Meu irmão, isso já não existe. Essa doutrina, ela entupiu na cruz, ela não passou pelo crivo da cruz, né? Não passou. E outras doutrinas que você vê, por exemplo, a mentalidade da lei é uma mentalidade totalmente focada na obediência do homem. Se o homem obedece, ele é abençoado. Se o homem não obedece, ele é amaldiçoado. Hoje, na nova aliança, nós não dependemos mais da nossa obediência para sermos abençoados. A única obediência que o Pai exigiu e requereu para que nós fôssemos abençoados foi a obediência de Jesus. Por causa da obediência de Jesus na cruz, eu e você fomos salvos, eu e você fomos justificados. Pastor, então quer dizer que a gente não precisa mais obedecer? Presta atenção, presta atenção. Na velha aliança, a gente precisava de obedecer para ser justificado. Na nova aliança, porque eu fui justificado, eu obedeço. Olha a diferença. É uma diferença brutal. Na velha aliança eu precisava de pagar o preço para que a bondade de Deus se manifestasse na minha vida. Então eu tinha que mudar, eu tinha que me arrepender, eu tinha que me converter dos meus maus caminhos, eu tinha que clamar ao Senhor. E então, por misericórdia, ouvindo o meu clamor e vendo que eu estava pagando o preço, então Ele vinha e manifestava a sua bondade. Na nova aliança é o contrário. Primeiro Ele manifesta a sua bondade. Romanos 2,4 é claro em relação a isso. Irmãos, então, muitas coisas, às vezes na antiga aliança, você lê lá que pragas foram enviadas, enfermidades foram mandadas por Deus. E eu posso garantir uma coisa para você: a partir da obra da cruz, nós temos a convicção e a certeza de que nenhuma doença, nenhuma enfermidade vem de Deus.
nenhuma enfermidade. Eu até acredito que na velha aliança também Deus não fez isso. Sabe, não havia uma visão clara do diabo. Você vê lá no livro de Jó, que o próprio escritor do livro, ele se confundiu muitas vezes, né? Dizendo, olha, o mal vem de Deus, e a enfermidade vem de Deus, Deus deu e Deus tira, e aquela confusão toda, como se o bem e o mal tivessem apenas um endereço, Deus. Mas Jesus colocou bem às claras essa divisão, essa distinção. O mal vem do ladrão, quem rouba, quem mata, quem destrói, é o ladrão, é o diabo. Porque as pessoas atribuíam toda a ação sobrenatural, toda a catástrofe, toda a tragédia na antiga aliança. O diabo era um ilustre desconhecido, gente. Ele foi desmascarado na cruz do Calvário. Ali a obra dele foi desmascarada. O ladrão foi apanhado. E hoje ele é obrigado a devolver a mim e a você 7 vezes mais. Ignorância espiritual fala da falta de revelação. É muito importante que nós, como crentes da nova aliança, como filhos de Deus, possamos fazer aquela oração que o apóstolo Paulo fez pelos santos de Éfeso. Senhor, que tu concedas aos santos de Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do coração. Quantos querem ter os seus olhos espirituais abertos para enxergar as verdades de Deus? A Bíblia diz aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ignorância nos mantém presos, a ignorância nos mantém frágeis, a ignorância nos mantém susceptíveis aos roubos, aos desfalques, às ações do inimigo. Mas se nós conhecemos a verdade da palavra, o verbo que se fez carne, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, caramba, você vai experimentar uma nova dimensão. Aleluia. Eu estou te dando aqui um preventivo para que você não seja mais roubado. Mas isso não vai atrapalhar o outro propósito, que é naquilo que você foi roubado, em qualquer área, em qualquer aspecto. Igreja, eu estou declarando, haverá restituição 7 vezes mais. O ladrão foi apanhado por Jesus na cruz. Eu não sei em qual área ele tem te roubado. Eu não sei se existe algum aspecto ligado à ignorância espiritual. Alguma coisa que você ignora, alguma coisa que você desconhece. Daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Sobre ignorância espiritual ainda, deixa eu voltar aqui. Sobre ignorância espiritual, tem uma experiência de alguém que comprou um bilhete para viajar de navio. E era uma viagem longa, né? Antigamente a viagem da América do Norte para a Europa era uma viagem muito, muito longa, de semanas e semanas. E esse navio era um navio muito grande, e o navio tinha ali muitos restaurantes, e o navio era muito bem provido, muito bem servido, mas esse homem juntou as reservas que ele tinha e comprou um bilhete para viajar nesse navio, porque ele precisava voltar para o velho continente. E ele então preparou, sabendo que a viagem era longa, ele preparou, né, comida, mantimento, uma provisão para poder aguentar o máximo possível esse tempo em que ele estaria viajando. Depois de, sei lá quantos dias, talvez uma semana, a provisão acabou, a comida acabou. E de repente, ele estava lá num dos corredores, e um dos oficiais, um dos funcionários do navio, percebendo que ele estava assim já um tanto quanto pálido, né? Talvez já uns 2 ou 3 dias sem comer absolutamente nada, resolveu perguntar para ele assim: vem cá, o que está acontecendo com você? Parece que você não está muito bem. Não, é porque, caramba, eu não me preparei direito, eu não sabia que a viagem ia ser tão longa assim, e eu não preparei provisão para todos esses dias. Aí o funcionário pediu para ver, deixa eu dar uma olhada aqui, para ver o seu bilhete. Quando ele olhou o bilhete, ele disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, uma boa notícia. Esse bilhete te dá direito a usar a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer um dos nossos 5 restaurantes. Você tem comida de graça. Alguém pagou o preço
por esse bilhete e você não precisa mais ficar passando fome. Quantos sabem que a ignorância espiritual mata? Quantos sabem que a ignorância espiritual produz, sabe, fome, sede, produz escassez, produz sofrimentos desnecessários? Meu irmão, existem muitos sofrimentos que eu e você não podemos evitar. Existe uma resistência do mundo espiritual que não dá para evitar. Existe um levante das trevas que não dá para evitar. Existem ataques e sutilezas do inimigo contra nós que não dá para você evitar. Mas existem sofrimentos que são evitáveis. Sofrimento a partir da ignorância, a partir do momento que você ignora quais os benefícios que Jesus conquistou para você na cruz. Cara, eu posso te garantir que na cruz do Calvário, Jesus conquistou para cada um de nós o direito de vivermos uma vida próspera, abençoada. Próspera, abençoada. Eu posso garantir para você que no projeto de Deus, no plano de Deus, a pobreza não entrou, a escassez não entrou, a miséria não entrou no projeto, no plano original de Deus para cada um de nós. Quando Deus criou Adão e Eva, os colocou num lugar chamado Éden. Ali havia um jardim. Éden, entre outros significados, Éden significa lugar de plenitude. Aleluia. Eu pergunto para você, o que faltava para Adão e para Eva? De que eles tinham falta? Havia escassez no Éden, havia privação no Éden, havia miséria no Éden, havia doença no Éden, havia maldição no Éden? Não, não. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, automaticamente todo tipo de maldição está excluída da sua vida, porque Cristo e maldição não combinam, Cristo e doença não combinam, Cristo e pobreza não combinam, Cristo e ignorância também não combinam. Aleluia. Ignorância espiritual muitas vezes faz com que a gente perca o melhor de Deus e viva num sofrimento inútil. Um sofrimento inútil. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, você não precisa sofrer desse tanto, cara. Para com tanto sofrimento na vida. Para de sofrer desse tanto. A outra coisa é a inércia espiritual. Deixa eu ler aqui para você. É uma falta de posicionamento a partir do conhecimento das verdades. A partir do momento que você conhece as verdades, a partir do momento que você sabe que todos os dias o maná desce do céu e você não levanta da sua cama para ir lá e colher o maná, isso já não é mais ignorância. Isso agora se chama inércia, é uma letargia, é uma morosidade, é uma preguiça espiritual. Você pode advertir o seu irmão, para de preguiça, em nome de Jesus. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Se você sabe que você tem na sua conta um depósito que alguém fez, de um dinheiro grande, e você não sai da sua casa e não vai ao banco e não toma providências, para ter um cartão, para colocar uma senha que te dê acesso a essa conta maravilhosa, não vai adiantar nada você ter milhões e milhões na sua conta, você vai continuar vivendo como um pobre, porque a inércia te leva à pobreza. Inércia, falta de posicionamento, falta de uma postura. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, caramba, por que vocês não se posicionaram diante dessa tempestade, diante desse temporal? Cara, eu vou ensinar para vocês, olha, mas é a última vez, hein? Eu estou de bom humor hoje. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Sabe essa tempestade que está vindo na sua vida, que está produzindo essa turbulência, está produzindo essa desarmonia, esse desarranjo na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida financeira. São ações malignas orquestradas para desanimar você, para roubar você. Até quando? Até quando, meu irmão? Levante-se na sua fé. Eu posso garantir para você que a fé que existe dentro de você é uma fé que tem qualidade, ela tem autoridade, ela funciona, ela funciona. Eu tenho um costume assim de vez em quando, e às vezes eu não guardo muito lugar. Esses dias eu andei passando um pouco de vergonha.
Porque de vez em quando eu estou assim, cara, eu sou tomado por uma indignação. Eu não aceito o diabo ficar me roubando. Esses dias eu estava no subsolo, na garagem, e fui para o elevador, e assim, cara, eu olhei para todo um lado, não tinha ninguém. E eu falei, Satanás vai ser aqui no subsolo. E eu falei assim, solta o que é meu por direito e herança. Satanás, eu te obrigo a soltar em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, apareceu um cara assim, saindo do carro, olhando assim. Eu fiz de conta que eu não vi o cara. Eu simplesmente desviei, aleluia. Eu prefiro passar vergonha, mas tomar da mão do diabo aquilo que me pertence, do que não passar vergonha e ele continuar com aquilo que não pertence a ele. É uma apropriação indébita. Meu irmão, o diabo tem feito uma apropriação indébita na sua vida, ilícita. Ele não tem direito de tocar a mão, de roubar você. Sabe, se levante, funciona, repreenda. Pastor, como é que é esse negócio de autoridade? Eu não gosto disso, sabe? Repreender demônio. Meu irmão, o maior é o que está em você. Eu estou lembrando uma época que nós trabalhávamos muito lá em Goiânia com obra de libertação. Tinha um culto às 3 horas da tarde que, cara, era uma concorrência com a Universal para ver onde tinha mais endemoniado. Os que sobravam na Universal iam lá para a nossa igreja. Cara, e era muita libertação, era muito exorcismo, assim, era muito confronto. E a gente estava junto ali na equipe, participando, ministrando louvor, orando, pregando, impondo as mãos, declarando a vitória, a libertação. E muita gente foi liberta, graças a Deus, né? Imporão, né, as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Em meu nome expelirão demônios. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar os meus filhos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que nasceram de novo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que têm o Espírito Santo no seu interior. Em meu nome expelirão demônios. E Lucas 10:19 diz isso, corrobora isso. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Sabe, de pisar, de repreender, de confrontar o inimigo. E eu me lembro que estava no quarto, nessa época, e eu senti assim uma presença maligna. Alguém intruso que não foi convidado, obviamente não foi convidado para estar ali, mas eu senti uma presença maligna. Pastor, o senhor viu o diabo? Eu não vi o diabo, gente. Eu senti uma presença maligna, eu percebi, tive uma impressão de uma presença maligna ali. Meu coração ficou angustiado, apertado, o medo. E eu percebi uma voz que dizia assim: se você continuar fazendo o que você está fazendo, nessa obra de libertação, as coisas vão ficar feias para você. E eu falei, vou conversar direito, né? Vou conversar direito. Vão ficar feias de que maneira? Eu vou tocar na sua família. Meu irmão, quando falou aquilo, eu tive vontade de negociar. Falei assim, Satanás, vamos ficar empatados aqui, você fica lá. Eu não vou mais orar para libertar ninguém, tá? Eu fico na minha, você não toca na minha família. Cara, naqueles segundos assim que eu estava assim em conflito, mas sabe o que é o Espírito Santo? Pegar um versículo e emplacar no teu coração. Vinha assim com toda força. 1 João 3:8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Naquele momento eu ganhei ânimo e força, e eu levantei a minha voz e disse, Satanás, ouça bem. Satanás, ouça bem, enquanto houver fôlego de vida em mim, na minha esposa e nos nossos 3 filhos, nós seremos instrumentos de Deus para destruir as suas obras. Agora sai em nome de Jesus. É isso que é sair da inércia. É isso que é se posicionar de uma maneira clara e definida no reino espiritual. Não é que isso vai fazer com que a vitória seja criada, não, a vitória já foi consumada na cruz. É apenas você estar lembrando ao diabo aquilo que, sei lá, se por conveniência ou não, ou por amnésia, ele acaba esquecendo que na cruz do Calvário a sua cabeça foi pisada. A Bíblia diz lá em Gênesis, Deus fez uma promessa. Deus olhou para a mulher e olhou para a serpente.
E ele disse assim, olha, serpente, da descendência da mulher, eu vou levantar alguém que vai pisar a tua cabeça. E a tua descendência vai ferir o calcanhar. Jesus teve o calcanhar ferido, de tanto pisar na cabeça da serpente na cruz do Calvário. Meu irmão, o único lugar que pode estar ferido na sua vida é o seu calcanhar, de tanto você pisar na cabeça dos teus inimigos. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. A Bíblia não está falando do animal físico, é óbvio que não. Pastor, então na próxima reunião vamos trazer serpentes e escorpiões aqui para todo mundo pisar, para a gente fazer aqui realmente um exorcismo. Essas serpentes e esses escorpiões são espíritos malignos. São invisíveis, tá, gente? São invisíveis. Eu estou dizendo isso porque houve uma época, numa igreja, há muito tempo atrás, numa igreja lá nos Estados Unidos, com base naquele versículo que diz assim, em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Era todo mundo pegando na serpente, cada um levava uma serpente e pegava em serpente. Cara, não tem nada a ver, você pode ter uma serpente de estimação na sua casa. Nós tínhamos aqui um irmão que ele era veterinário e ele tinha serpentes de estimação em casa. Nunca o visitei, em nome de Jesus. Nunca, jamais. Essa brecha, o cara tem serpentes em casa. Eu vou fazer visita, eu marcava no barzinho da esquina. Irmão, vamos ter comunhão, irmão. O pastor vai lá em casa. Não, lá no barzinho da esquina. Porque de vez em quando uma das serpentes, ela escapulia e ficava andando pela sala, aleluia. Ó, comigo não, jacaré. Os discípulos ficaram admirados, quem é este homem? Irmãos, eu amo isso. Porque Jesus repreendeu os ventos e o mar, não foi como Deus, ele repreendeu como homem. Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações que cada um de nós temos no nosso dia a dia. Foi como homem que ele levantou a voz e ele ordenou o vento, cala-te, mar, aquieta-te. Quantos creem que o mundo espiritual obedece a sua voz de comando por causa de quem está em você e por causa de quem você é em Cristo? Por causa de quem está em você e por causa de quem você é em Cristo, o mundo espiritual vai obedecer a sua voz de comando. Eu estou desafiando você, igreja, a experimentar isso. Estou desafiando você, igreja, a levantar a sua voz, a sair dessa postura de letargia, de inércia e repreender os ventos contrários. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área moral, em qualquer lugar onde os ventos malignos estão soprando, vozes que tentam trazer pensamentos que vão cativar você na incredulidade, no desânimo, na depressão, na mágoa, na crítica, em qualquer coisa que impeça o fluir de Deus na sua vida. Repreenda em nome de Jesus. Diziam eles, até os ventos e o mar lhe obedecem. Diga a pessoa que está ao seu lado assim, até os ventos e o mar vão me obedecer. Até os ventos e o mar. Ventos não fala desse vento natural. Não quero ver você lá na praia da Macumba repreendendo os ventos. Eles vão te prender. Eles vão achar que você está louco. Ventos. Esses ventos falam de movimentos do mundo espiritual. Você está entendendo que são movimentos do mundo espiritual? São iniciativas do mundo espiritual contra você, para te amarrar, para te oprimir, para te esmagar, para sugar a sua fé. É óbvio que a coisa que mais o ladrão quer fazer é roubar a tua fé. Guarda a tua fé, querida. Guarda a tua fé. Quando Satanás veio cirandar Simão Pedro, Jesus disse, caraca, Simão, o inferno se levantou contra você, cara. O inferno se levantou. E eu intercedi, eu estou orando ao Pai, eu estou rogando a Deus por você, para que a tua fé não desfaleça. Meu irmão, só tem uma maneira de você vencer os ventos contrários, só tem uma maneira de você ordenar que o temporal se desfaça, só tem uma maneira de você ordenar que haja grande bonança na tua vida em todas as áreas, usando a tua fé. Usando a tua fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé.
A minha fé, sendo aplicada a seu favor, ela tem pouca duração, ela tem uma duração limitada, tem um prazo de validade. Eu sei o que acontece. Às vezes nós estamos aqui, oramos, o Espírito Santo move, através da oração de um pastor, de um irmão, de uma irmã, de alguém, que você sabe que é um homem de intercessão, uma mulher de oração, mas isso tem pouca duração, gente. No dia a dia, vai ter um momento que você não vai conseguir. Você vai passar um WhatsApp para aquela irmã: olha, eu estou em aflição, por favor, ore por mim. Por favor, mande um áudio com oração, mande um áudio. Esses recursos são bons, mas vai chegar um momento que você vai ter que confrontar. E eu vou dizer, você vai se surpreender com a eficácia da sua fé. Amém? Quantos recebem isso? Aleluia. Olha só, inércia. Lá em Lucas 15, 12b, diz assim: o pai dividiu seus bens entre os filhos. Isso aqui é a palavra do filho pródigo. E o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos. Ou seja, ele deu herança para o filho mais novo, que pegou a herança e foi embora. E ele também deu herança, ele depositou na conta do filho mais velho. Eu só estou em dúvida qual é o banco, não sei se foi Bradesco ou Santander. Mas ele depositou na conta do filho mais velho também a herança. Ele dividiu, ele foi justo, ele agiu com equidade. Eu não sei o que esse filho mais velho fez com a herança. O filho mais novo, você sabe, né? Gastou tudo. A pergunta que não quer calar: o que o filho mais velho fez com a herança? Cara, não fez nada. É como se ele não tivesse recebido herança. Meu irmão, você vai continuar vivendo como você não tivesse recebido herança? Você está entendendo? Eu estou te perguntando, o pai já dividiu a herança. Cabe uma herança maravilhosa a cada um de nós. A minha pergunta a você essa noite é: o que você está fazendo com a herança que já te pertence e que já foi depositada na conta da tua fé, em nome de Jesus? Pergunta com muita suavidade e respeito. Fala assim: irmão, o que você fez com a sua herança? Por que você não está usando a sua herança? Ela já foi repartida em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. A herança foi repartida entre os filhos, Quantos aqui são filhos? Se você é filho, você é herdeiro. Diga assim: eu sou filho e sou herdeiro. Eu sou filha e sou herdeira de toda a herança do Pai. Mas ele respondeu, olha só a conversa dele com o pai: pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. O cara nem se via como filho. Está aí a razão porque ele não tomou posse da herança. Ele não se via como filho. Tem alguém aqui nessa noite que não se vê como filho? Tem alguém aqui nessa noite que se vê apenas como um servo, que tem a obrigação de servir? E quem sabe depois de muitos anos de trabalho e serviço, você vai merecer alguma coisa. Quantos sabem que a sua herança não te foi dada porque você merece? Você e eu não merecemos nada. Eu quero deixar claro, você e eu não merecemos o perdão nem por um mínimo pecado que a gente tenha cometido. Você e eu não merecemos nada. Ele nos deu de graça. Aquele que não poupou nem a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a nossa herança, todas as coisas que dizem respeito ao nosso sucesso, a uma vida bem-sucedida, a uma vida de vitória, a uma vida de plenitude, a uma vida de abundância. Meu irmão, saia da escassez em nome de Jesus. Saia dessa vida de privação. A gente tem dito aqui, vez após vez, você vir para a igreja quebrado, falido, na bancarrota, seu nome no Serasa, sei lá, aonde mais? Tem o Serasa e tem aquele outro lugar. SPC. Cara, tudo bem, nós tivemos N pessoas que vieram para cá toda quebrada. Mas depois de 10 anos ouvindo a palavra da fé, a pregação do Evangelho da Graça, entrando em contato com as verdades, depois de 10 anos, ainda permanecer na falência, ainda permanecer na escassez, desculpa a expressão, é mais do que ignorância, é dureza de coração. Você veio para cá doente, cheio de doenças, cheio de diagnósticos desfavoráveis, cheio de enfermidade, tudo não tem lugar no seu corpo, cheio de hipocondria, como é que chama aquilo lá? Um cara que é...
hipocondríaco. Esses médicos precisam me dar uma aula de ciência. O cara que tem mania de doença para todo lado. Cara, não tem problema, você pode chegar aqui com mania de doença. Mania de doença. Tem gente que parece que, sei lá, né, ama se declarar doente. Eu não vejo vantagem nisso, não. Depois de 10 anos, ouvindo a palavra da fé, o evangelho da graça, os benefícios da cruz, a herança que nós temos em Jesus, nós somos cidadãos do reino. Existe um rei, que é o rei desse reino, e não fica bem para a reputação desse rei ter doentes no seu reino. Não fica bem para a reputação desse rei ter pessoas pobres passando necessidade, famílias estragadas e desajustadas, pessoas desajustadas e desorganizadas emocionalmente, sentimentalmente. Meu irmão, depois de 10 anos ouvindo a palavra da fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra e não mudar, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada aí. Esse filho recebeu herança, mas ele se posicionava como um escravo, como um coitado. Avisa para o teu irmão assim, avisa para ele, você não é coitado, você não é coitada. Sabe, lança fora esse espírito de coitadice em nome de Jesus. Nem sei se tem esse espírito. De coitadismo, né, pastor? Coitadismo. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito. Meu filho, eu não te dei o cabrito, eu te dei uma herança, cara. Eu te dei dinheiro pra caramba. Eu te dei muita moeda. Como é que você fala que eu não te dei nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos? O pai lhe respondeu muito amorosamente: meu filho, você está sempre comigo e ainda não me conhece. Você está aqui ouvindo e ouvindo e ouvindo, está sempre comigo, sempre encontrando comigo e ainda não me conhece. O pai deu uma colher de chá e disse assim: filho, vou dizer talvez pela última vez, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Os músicos podem ir subindo, por favor. Tudo que eu tenho é seu. Olha só esses versículos de Eclesiástico. Eclesiástico, eu vou te contar um negócio, viu? O cara tinha muita sabedoria. Deus concede a alguns muita riqueza. Diga assim, sou eu, aleluia. Honra e tudo que desejam. Mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Por quê? Porque eles estão inquietos, ansiosos. Só querem conquistar. Desejam, têm, mas nunca estão satisfeitos. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitar essa riqueza. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida. São, sem dúvida, presentes de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida. Quantos querem manter-se ocupados com as alegrias da vida? Que não lhes sobra tempo para ficar reclamando do passado. Oh, pastor, eu nasci, ai, pastor, meu pai me abandonou. Deus vai te ocupar com tantas bênçãos. Quantos querem ser ocupados com as bênçãos de Deus? Pastor Fragale falou sobre a fila de bênçãos. Quantos se lembram das filas de bênçãos? Pode pôr luz aí, pode pôr luz. Fila de bênçãos. Aí a irmã Sandra inventou um negócio aqui. E eu gostei. Ela está dando senha para as bênçãos entrar nela. Distribuindo senha. Para não ter briga entre as bênçãos, entendeu? Quantos querem distribuir senha para as suas bênçãos? Calma, senha. Cada uma vai ser chamada a seu tempo, a entrar na minha vida, a ocupar espaço na minha vida. É claro que é uma brincadeira isso, né? Mas que existe uma fila de bênçãos sobre a sua vida, isso existe. Eu não sei até que ponto você consegue entender e receber isso. Mas pastor, nas outras igrejas diz que eu tenho que pagar o preço. Pastor, até hoje eu estou tentando entender que preço é esse. Meu irmão, você não tem que pagar preço. O preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Entenda isso. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Crer e receber. 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 Crer e receber.
Aplauda o Senhor, aleluia!